A fim de descobrir a origem e o desenvolvimento da ideia de Deus, deve-se voltar no tempo quando a civilização ainda estava em sua infância e a ciência moderna era desconhecida. Povos primitivos cheios de medo e admiração em relação aos fenômenos naturais acreditavam em diferentes espíritos e deuses. Eles usavam essa crença em espíritos e deuses para formar suas próprias religiões, de acordo com suas respectivas circunstâncias e capacidade de compreensão. Diferentes pessoas veneravam diferentes deuses, fundando diferentes fés. No início da ideia de Deus, as pessoas louvavam muitos deuses. Deuses das árvores, rios, relâmpagos, tempestades, ventos, sol e todos os outros fenômenos terrestres. Tais deuses estavam relacionados a cada ato da natureza. Então, gradualmente, o homem começou a atribuir a esses deuses sexo e formas, assim como as características físicas e mentais dos seres humanos. Atributos humanos eram dados aos deuses: amor, ódio, ciúme, medo, orgulho, inveja e outras emoções encontradas entre os seres humanos. De todos esses deuses, lentamente nasceu uma compreensão de que os fenômenos do universo não eram muitos, mas um. Essa compreensão deu surgimento ao Deus monoteísta das eras recentes. No processo do desenvolvimento, a ideia de Deus passou por uma variedade de climas sociais e intelectuais mutáveis. Era tida por diferentes homens, em diferentes formas. Alguns idealizavam Deus como o Rei do céu e da terra. Tinham uma outra concepção de Deus como uma pessoa. Outros pensavam Deus como um princípio abstrato. Alguns elevavam o ideal da deidade suprema ao mais alto céu, enquanto outros traziam-no para baixo, até as camadas mais inferiores da terra. Alguns imaginaram Deus num paraíso, enquanto outros o tornaram um ídolo e o adoraram. Alguns foram tão longe, a ponto de dizer que não há salvação sem Deus, não importando quanto bem você faça. Não receberá os frutos de suas ações, a menos que sua ação seja vinda de uma fé em Deus. Os ateístas dizem não e seguem afirmando que Deus não existe de modo algum. Os céticos ou agnósticos dizem não sabemos ou não podemos saber. Os positivistas dizem que a ideia de Deus foi um problema sem sentido, uma vez que a ideia do termo Deus não estava clara. Assim nasceu uma variedade de ideias, crenças e nomes para a ideia de Deus: panteísmo, idolatria, crença em um Deus sem forma e crença em muitos deuses e deusas. Mesmo o Deus monoteísta dos tempos recentes passou por uma variedade de mudanças, à medida que passou por diferentes nações e povos. O Deus hindu é bastante diferente do Deus cristão. O Deus cristão é também diferente dos deuses de outras fés. E assim, numerosas religiões vieram a existir, cada qual diferindo enormemente uma da outra no final, e cada uma dizendo que Deus é um. À medida que cada religião apareceu e se desenvolveu a partir da ideia de Deus, a religião desenvolveu sua própria explicação particular da criação. Assim, a ideia de Deus se tornou associada a vários mitos. As pessoas usaram a ideia de Deus como um veículo para suas explicações sobre a existência do homem e a natureza do universo. Hoje, homens inteligentes, que cuidadosamente revisaram todos os fatos disponíveis, chegaram à conclusão de que, com a ideia de Deus, a criação dos mitos deve ser considerada uma evolução da imaginação humana, que começou com o mau entendimento do fenômeno da natureza. Tais mal-entendidos estiveram enraizados no medo e na ignorância do homem primitivo. Mesmo hoje, o homem ainda retém suas interpretações primitivas da criação. À luz do pensamento científico recente, a definição tecnológica de Deus é vaga, e daí não ter lugar nas teorias ou mitos contemporâneos da criação. Se o homem é criado por uma fonte externa,
então ele deve pertencer àquela fonte e não a ele mesmo. De acordo com o budismo, o homem é responsável por tudo o que faz. Assim, os budistas não têm motivo para acreditar que o homem veio a existir na forma humana por meio de quaisquer fontes externas. Acreditam que o homem está aqui hoje por causa de suas próprias ações. Nem é punido, nem recompensado por ninguém, exceto por ele mesmo, de acordo com sua própria ação, boa ou má. No processo de evolução, o ser humano surgiu. Entretanto, não há nenhuma palavra do Buda que sustente a crença de que o mundo foi criado por alguém. A descoberta científica do desenvolvimento gradual do sistema mundial se conforma aos ensinamentos do Buda.